O novo nascimento traz consigo novos paradigmas. Sem dúvida, o principal deles é o da referência. Ser como Cristo é o grande desafio do novo nascido. Contudo, ao lado deste também está o da orientação, que expõe a necessidade da escolha entre o caminho correto, cuja porta é estreita, bem como da convicção e vocação celestial. Uma vez nascido de cima, o crente é convicto da sua cidadania celeste e almeja chegar no céu. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é um grande prazer poder estar aqui novamente para juntos podermos considerar informações a respeito da próxima lição, lição de número 3, o céu, o destino do cristão. Antes de darmos continuidade a esse momento de reflexão a respeito desta lição, quero gentilmente pedir a você que curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no meu canal. Fazendo assim, simples, você vai me ajudar a produzir mais outros tantos conteúdos como este. Tendo feito esse pedido, vamos inicialmente considerar a relação que esta lição, a lição de número 3, tem com as outras lições que nós observamos, que nós já estudamos. A primeira lição, o início da jornada cristã, aponta para um destino, o novo nascimento, que inicia esta jornada, traz consigo uma convicção da vocação celestial. Portanto, o início da jornada já expõe, já esclarece o destino, o resultado, por assim dizer, final deste longo caminho com Cristo, que é o destino eterno, o destino celestial. Na lição passada, nós tivemos contato com as informações referentes à metáfora utilizada por Jesus a respeito da porta estreita, do caminho apertado, da porta larga e do caminho amplo, sem dificuldades. Ambas as portas, ambos os caminhos apontam para também um destino. É claro, especificamente, quem passa pela porta estreita e quem se dispõe, consequentemente, a caminhar o caminho apertado, tem a convicção do caminho. A metáfora traz consigo também a clareza do resultado, do lugar para onde o caminho apertado conduz, que é a vida eterna. Portanto, nossa primeira lição tem uma relação profunda de destino com a lição de número 3. E a lição passada, a lição de número 2, também tem uma relação muito, eu diria, íntima, muito profunda com a lição de número 3, por conta desta convicção do destino do cristão, que é o céu. Tendo dito isso, vamos à nossa introdução e nós somos, nesse momento introdutório, levados a compreender a necessidade de ter a mente resguardada das possibilidades equivocadas de compreensão do céu. Em primeiro lugar, nós compreendemos que precisamos nos resguardar, estar, eu diria, fortalecidos e numa posição de defesa a respeito da compreensão equivocada do céu, que nós podemos chamar de concepção existencialista. A concepção existencialista é a que prevê o fato de que o céu é apenas uma espécie de fuga e, na verdade, tudo se acaba na sepultura. Nós devemos também, em segundo lugar, ter cuidado com o perigo do pensamento místico a respeito do céu. Esse pensamento de que o céu é o lugar das almas desencarnadas, em que todo mundo vai ser transparente, meio que parecidos ao Gasparzinho, ninguém vai conhecer ninguém, porque ao olhar para alguém nós teremos talvez dificuldades de enxergá-lo, porque afinal de contas
O céu é este lugar onde as almas desencarnadas vivem eternamente a voar. Um lugar fantasmagórico. Nós devemos ter cuidado também com o perigo do pensamento materialista, que tem em si mesmo a ideia de que o céu é uma espécie de invenção para aos pobres, aos sofredores, aos desiludidos da sociedade, dar para que eles vivam tanto melhor uma esperança, mas uma esperança inexistente, é como se fosse um remédio falso, é como se fosse um passatempo para que as pessoas, em meio aos seus sofrimentos, vivessem, na medida do possível, melhor. Nós devemos ter cuidado também com o perigo do pensamento pseudo, falso, super espiritual. O pensamento daquelas pessoas que se julgam conhecedoras mais do que a própria Escritura a respeito dos céus e elevam suas supostas revelações, seus supostos arrebatamentos ao céu acima do que propõe, do que prevê, do que expõe as Escrituras. Portanto, percebam a variedade de pensamentos perigosos que estão em torno do conceito bíblico do céu. Nesse sentido, nós precisamos estar guardados com o quê? Com o conhecimento bíblico a respeito do céu. Pensar também que o céu é a garantia do cristão para que não tenhamos aquele comportamento de alguns crentes amedrontados. Se Jesus voltasse agora, você iria? Não sei, Jesus é quem sabe. Na hora ele vê o posicionamento bíblico daqueles que são convictos do novo nascimento, não é esse. É um pensamento que se fundamenta na suficiência, no poder do sacrifício vicário de Jesus, que tem por garantia o terceiro dia, sua ressurreição. Assim, somos assegurados pela graça e pela ressurreição de Jesus, que o céu é a garantia do cristão. E, por fim, nós devemos, a título de introdução, é claro, considerar o céu como destino glorioso. Quando nós encaramos, classificamos o céu como destino glorioso, nós lembramos que a Bíblia apresenta algumas metáforas aplicadas ao cristão que apresentam o céu figuradamente como o destino de todo o crente. Nesse sentido, a Bíblia chama o crente de peregrino, a pátria dele não é aqui, é além. A Bíblia chama o cristão de atleta, e ele percorre toda a estrada da sua corrida até chegar ao lugar em que ele pretende para receber a recompensa. A Bíblia chama o cristão de soldado, aquele que luta a fim de que ao final da guerra seja condecorado. A Bíblia chama o cristão de herdeiro, quando por ocasião do arrebatamento ele receberá todas as riquezas celestiais. E a Bíblia também chama o cristão de estrangeiro, apontando, é claro, para a sua cidadania celestial. Portanto, estas metáforas aplicadas ao cristão apontam para o céu como destino. Peregrino, céu. Atleta, céu. Soldado, céu. Herdeiro, céu. Estrangeiro, céu. Percebam que estas metáforas do peregrino, do atleta, do soldado, do herdeiro, do estrangeiro, elas só são compreendidas de maneira completa, plena, quando nós temos no horizonte do seu conceito o céu como destino. Tendo dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto. Céu, o alvo de todo o cristão. E nesse sentido, nós compreendemos mais uma vez o fato de que a Bíblia, metaforicamente, simbolicamente, apresenta de várias maneiras os cristãos tendo o céu nesse universo de explicação do que o cristão é
e para onde o cristão vai. Nosso primeiro subponto é definindo o céu. A importância da consideração da definição do céu pela perspectiva bíblica em vista do que se tem em torno do conceito, a depender do contexto religioso em que é abordado. Em outras palavras, na maioria das religiões se tem certa perspectiva do céu. Ao lado disso, nós temos uma variada maneira de pensar a respeito do céu, como nós já mencionamos, a maneira existencialista, a maneira mística, a maneira materialista, a maneira pseudo-espiritual. Em vista dessa variedade de pensamentos divergentes, variados e muito distantes da realidade bíblica, nós precisamos ter a definição do céu a partir da perspectiva bíblica. E quando nós pensamos no céu, numa tentativa de defini-lo à luz de uma perspectiva bíblica, nós somos apresentados a duas palavras que no Antigo e no Novo Testamento são usadas para céu. A palavra no Antigo Testamento é Samaim ou Chamaim, e a palavra no grego do Novo Testamento é ouronos. Então nós precisamos começar, logicamente, pelo começo, pelo Primeiro Testamento, pelo Antigo Testamento, e, é claro, pensar no céu, nessa tentativa de defini-lo, a partir da palavra Chamaim. E quando nós pensamos na utilização dessa palavra no Antigo Testamento, ela apresenta pelo menos cinco concepções do céu. A palavra Chamaim, céu, no Antigo Testamento, pode ser traduzida como o céu onde as aves voam. Esse céu que nós temos contato visual. Pode ser, em segundo lugar, utilizada para traduzir céu de onde vem a geada, a neve, o granizo, a chuva, ou seja, este mesmo céu que nós temos contato visual. A palavra Chamaim também pode ser utilizada no Antigo Testamento, é utilizada no Antigo Testamento para traduzir o céu onde estão o sol, a lua e as estrelas, ou seja, já é o céu que nós chamamos de estelar. A palavra Chamaim, em quarto lugar, no Antigo Testamento, portanto em hebraico, é utilizada para denotar a criação inteira, céus e terra. É inclusive uma definição que nós costumamos até hoje utilizar quando nós fazemos menção de Deus como Criador de todas as coisas. Para não dizer que Deus criou uma coisa, outra coisa, isso aqui, isso ali, nós dizemos assim: Deus, o Criador dos céus e da terra. Remete à ideia de plenitude criacional. Deus é o Criador de tudo. E em quinto lugar, e aqui, esta definição é que nos interessa, de Chamaim, no Antigo Testamento, é o céu como lugar da habitação de Deus. Perceba a versatilidade da palavra Chamaim para céu. E como o céu apresenta-se no Antigo Testamento de maneira variada. Céu onde as aves voam, céu de onde vem a geada, a neve, o granizo, a chuva, céu onde estão o sol, a lua e as estrelas, céu e terra para denotar a plenitude da criação de Deus e Deus como Criador de todas as coisas. E em quinto lugar, céu como lugar da habitação de Deus. E quando nós somos apresentados à utilização da palavra no Novo Testamento, é claro, nós precisamos considerar que o Novo Testamento é escrito em grego. E a palavra correspondente a Chamaim do hebraico é ouronos. E no Novo Testamento, ela pode se apresentar
tendo em vista pelo menos três aspectos ou três definições do céu. Primeiro, o céu atmosférico, céu onde as aves voam, ou como diz o nosso querido Raimundo de Oliveira, o céu onde os aviões voam. Em segundo lugar, no Novo Testamento, Aurônos pode aplicar-se ao céu como o universo ou firmamento, o céu estelar. E em terceiro lugar, que nos interessa, o céu no Novo Testamento, com a palavra ouronos, que é a tradução de chamanim do hebraico para o grego. Preste bem atenção para você não se perder nessas considerações da palavra. Significa a morada de Deus. Alguém define esses três conceitos de céu no Novo Testamento assim: o céu inferior, céu atmosférico, o céu mediano, o céu das estrelas, da lua, e o céu santo, o céu superior, o céu dos céus, que é o céu que nós reconhecemos, e isto também se reconhece no Novo Testamento como o céu, morada de Deus. Então, quando nós pensamos na definição de céu, nós temos que fazer essa relação entre a palavra do Antigo e a palavra do Novo. Nós percebemos que a palavra do Antigo tem uma conotação mais ampla, a palavra do Novo, eu diria que é mais enxuta, tem três conotações. Na palavra no Antigo Testamento, nos interessa essa quinta aplicação dela, que é o céu como morada de Deus, e a palavra ouronos no Novo Testamento nos interessa a sua terceira aplicação, que é o céu dos céus, o céu superior, o céu morada de Deus. Vamos ao nosso segundo ponto, porque é interessante nesse trabalho de definição de céu fazer referência ao céu conforme o ensinamento de Paulo. E aí cabe considerar o seguinte, para entendermos a importância do céu na definição paulina. Na teologia judaica, havia uma pluralidade de céus, em um total de 7, destacando Deus como Deus dos céus. Nos céus estaria também grande número dos seres angelicais, espirituais, mas sabendo que Deus habita no mais sublime e alto céu, o mais santo. Perceba que na maneira de ver, na cosmovisão judaica, na teologia judaica, havia 7 céus, para apresentar Deus como o Deus dos céus, e logicamente, nesta cosmovisão judaica, Deus habita no céu dos céus. Pastor Wellington, tem firmamento, por assim dizer, tem base bíblica essa concepção teológica judaica? Não tem base bíblica. E aí, nesse contexto de variedade, pelo menos 7 céus, nós temos a apresentação da definição de céu pelo apóstolo Paulo. Diferente da concepção teológica rabínica judaica, o terceiro céu que Paulo faz menção não seria o da lista de 7 judaicos, mas a morada de Deus que se mostra como destino dos cristãos. É o apóstolo Paulo que tem a experiência de ser arrebatado até o terceiro céu. Alguns estudiosos, influenciados pela cosmovisão judaica, dizem que esse terceiro céu não é o céu morada de Deus, porque é o céu da lista de 7, e o céu da morada de Deus é supostamente o sétimo, o perfeito, o mais alto. Mas isto não tem fundamento bíblico, porque precisa se lembrar de que no Novo Testamento nós temos 3 menções celestes, célicas, como a palavra mais tecnicamente aponta: céu atmosférico, céu estelar, e o terceiro céu é a habitação de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo apresenta, firma, estabelece essa concepção
de terceiro céu como a habitação de Deus. Para Paulo, o céu é o quê? Um lugar celestial, o lar dos salvos e um destino assegurado. Tendo feito essa consideração importantíssima da definição paulina do que é céu, distinguindo o que a Bíblia diz no Novo Testamento e a concepção não escriturística judaica do contexto paulino, nós vamos para o terceiro subponto, que é o alvo do cristão. E aqui nós chamamos a atenção, como nós já fizemos, para as metáforas aplicadas ao cristão, que, entre outras coisas, apontam para o céu como destino, o ponto de chegada, o lugar de recompensa. Peregrino, atleta, soldado, herdeiro, estrangeiro, apontam o céu nesse universo, com esse conceito, eu diria, com essa roupagem de significado de destino. Fechando esse até embaraçoso ponto 1, vamos ao ponto 2, a descrição do céu segundo o livro de Apocalipse. Agora nós vamos ter a possibilidade de pensar sobre o céu numa nova etapa, eu diria, em outras palavras, num outro plano, num plano escatológico, que requer uma observação detalhada sobre o perigo de cometermos alguns equívocos na nossa maneira escatológica de ver as coisas. É importante considerar o significado do livro de Apocalipse para o estudo do céu em vista da sua apresentação mais pormenorizada e, como se pode dizer, uma exposição do céu pelo lado de dentro. E aqui nós somos apresentados a palavra no Antigo, a palavra no Novo, essa concepção paulina de 3 níveis celestes. O terceiro é o céu da habitação de Deus, mas nós não temos muitos detalhes. Inclusive, o apóstolo Paulo menciona o fato de que a experiência que ele teve nesse lugar de habitação de Deus é inefável. Em outras palavras, não tem possibilidade de comunicar, não tem possibilidade de fazer uma conexão inteligível, comunicativa com as pessoas. Não existem palavras que comunicam a experiência que ele teve, mas João teve o privilégio de ser convidado para subir e ter essas revelações. E aí em Apocalipse nós temos, assim, com muito significado, com muita importância nesse trajeto de estudo sobre os céus, as informações de maneira mais detalhada, que eu ouso dizer, em Apocalipse nós temos informações do céu pelo lado de dentro, e aí nós apontamos o céu na perspectiva joanina, na perspectiva de João, na perspectiva apocalíptica, que primeiro é descrito como um lugar em que Deus e o Cordeiro habitam. Segundo, o céu na perspectiva apocalíptica, na perspectiva de João, é onde há os seres angelicais que o adoram. Terceiro, o céu na perspectiva apocalíptica, na perspectiva de João, é apresentado como morada de Deus, santo, belo, perfeito, eterno. E em quarto lugar, o céu, na perspectiva apocalíptica, na perspectiva de João, é um lugar marcado pela adoração. Percebam que estas informações do céu na perspectiva de João, elas assim meio que habitam na consciência coletiva, especificamente do pentecostalismo clássico, do assembleiano, o céu onde Deus habita, o céu onde os seres angelicais adoram, e nós costumamos construir aquela imagem de Isaías e dizem santo, santo, santo. Os nossos hinos acabam por dar eco a essa realidade, o céu como uma morada perfeita e o céu marcado pela adoração. Tendo dito isso, vamos ao nosso primeiro subponto do segundo ponto. Novo céu e nova terra. O que nós vamos fazer para compreender esse ponto aqui? Primeiro, considerar o lugar no plano escatológico do novo céu e da nova terra. Quando em outras palavras, que vai se revelar, vai ser estabelecido por Deus novo céu e nova terra, após o juízo final.
Por que é interessante fazer essa consideração? Porque por ocasião do estabelecimento do grande trono branco, para a realização do juízo final, que a terra que nós conhecemos e os céus vão passar. A glória do trono branco é intensa. O universo físico não pode suster-se diante do fogo do julgamento. A terra atual, contaminada pela transgressão de Adão, foge da presença daquele que se encontra no trono. A declaração "não se achou lugar para eles" indica que os componentes do universo material deixarão de existir. Será a preparação para o novo céu e a nova terra de Apocalipse 21. Por isso é importante nós considerarmos o lugar, o momento no plano escatológico, divino, do novo céu e da nova terra. É por ocasião da realização, após a realização do juízo final. Em segundo lugar, sobre o novo céu e a nova terra. Preste atenção para isso. O que nós devemos considerar? É a natureza do novo céu e da nova terra. Há um debate aqui, que tem gente que vai dizer que novo céu e nova terra são esses novos, são esses céus e essas terras que nós conhecemos, o mundo que nós conhecemos, restaurado, reformado, purificado. Nós não somos desse grupo. Nós compreendemos que é novo e não renovado, não restaurado. Como é que nós compreendemos? É pela palavra do grego original que aponta para novo, jamais usado. O adjetivo grego kainos, novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma, fresco, recente, não usado, inédito, sui generis. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum, desconhecido. Com base na palavra original, novo, aqui não é céus e terra restaurados, não é um mundo limpo, aperfeiçoado pelo fogo, assim, restaurado, purificado, melhorado. É novo mesmo, inédito, não usado. Tendo dito isso, vamos ao nosso segundo ponto. A linda cidade como nossa morada. A Nova Jerusalém é a suma idealização da Jerusalém terrena. Seu arquiteto e artífice é o próprio Deus. Capítulo 21 de Apocalipse descreve a cidade de Deus como um lugar real, amplíssimo, aprazível, onde inexiste angústia e dor. Percebam, senhoras e senhores, que a partir do capítulo 21, nós temos uma mudança drástica de tema em Apocalipse, porque até então nós fomos apresentados, por ocasião da abertura dos selos, a uma série de desordens, uma série de julgamentos, uma série de sofrimentos que conduz a história para o grande trono branco. Após o trono branco, nós temos uma série de novidades a partir do capítulo 21. Primeiro, novo céu e nova terra, e agora uma nova e linda cidade. Sobre ela, nós precisamos considerar qual é o momento no estudo da escatologia em que ela aparece. E o momento no estudo da escatologia em que ela aparece é reconhecido como estado eterno dos justos, ou seja, o destino dos justos. Enquanto o destino dos ímpios, com o inferno e tudo, depois do juízo final é o lago de fogo, o estado eterno, o destino eterno dos justos, dos santos, dos crentes, é a Nova Jerusalém. Sobre a Nova Jerusalém, quais são os aspectos da cidade? 1. Verdadeiramente santa. 2. Preparada por Deus para uma hora e propósitos especiais. Depois do juízo final,
após novos céus e nova terra terem sido estabelecidos. Terceiro, ela não será construída, ela já existe no céu. Quarto, é a cidade que Abraão buscou. Quinto, o próprio Deus é o seu arquiteto e fundador. E sexto, é uma cidade preparada para um povo devidamente preparado. Glória a Deus. Tendo dito isso, tendo dado glória a Deus pela perfeição de novos céus e nova terra, pela excelência da beleza da cidade, nós vamos agora ao ponto 3, céu, o fim da jornada cristã. O fim da jornada cristã é o começo de uma união divina com os homens sem precedentes. Sem a separação dos universos de habitação divino e humano, Deus lá em cima e o homem aqui embaixo, mas em unidade. Em outras palavras, Deus com os homens. Primeiro subponto, portanto, é estaremos onde Deus está. A partir daqui, o Senhor Deus estará continuamente com a raça humana na terra. Num certo sentido, os céus e terra convergirão num único ponto. A Nova Jerusalém, que estará sobre a terra, será o quartel-general de Deus. Não mais estaremos separados, nós sobre a terra e Deus em seu trono. As especiais manifestações de sua presença serão contínuas. Ele estará com o seu povo para sempre. Na Nova Jerusalém irá se estabelecer o desejo que Deus sempre teve, que era de ter um relacionamento permanente, íntimo, em outras palavras, habitar com o homem. Nesse sentido, após o pecado ter passado por inteiro, e após também a terra, é claro, prejudicada pelo pecado, ter passado, os pecadores terem sido destinados para o lago de fogo, é, por assim dizer, um contexto possível que explica a vinda plena de Deus para, junto com os homens, habitar. Não vai ter igreja, não vai ter templo, porque nós estaremos literalmente em Deus. Deus é o santuário. Deus habitará. Como dizem, irá estar em tabernáculo conosco. Em segundo subponto, as lágrimas cessarão. É uma consequência óbvia dessa habitação com Deus. Se hoje nós temos, no meio dos nossos sofrimentos, a manifestação da presença de Deus como um consolo, como um renovo, como uma alegria, imagine ter isso plenamente, eternamente. Não haverá nenhuma razão para dor. O que é que significa as lágrimas cessarão? É as ausências das razões para a dor, a remoção de qualquer consequência do pecado. Afinal, nós sofremos, e a razão pela qual sofremos são os prejuízos do pecado. Novas são todas as coisas, o pecado não terá lugar. Logo, a razão para os nossos sofrimentos não haverá. O que significa as lágrimas cessarão? Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. É uma prova absoluta de que tudo se fez novo. E, em terceiro lugar, significa uma prova do poder da presença de Deus. Como disse, aqui nós sentimos a presença de Deus, somos animados, somos consolados, somos restaurados, temos uma alegria em meio à dor. Imagine quando nós estivermos habitando literalmente com Deus, não haverá lugar para a dor. E em terceiro e último lugar, o céu como repouso eterno. O conceito de céu como repouso está ligado também à ideia de novidade e transformação do estado antigo e velho de todas as coisas. Nesse sentido, o repouso não é ficar balançando numa rede, no coqueiro celestial, assim, sem fazer nada, traduzindo uma ideia de tédio, para sempre assim, santo, santo, no ritmo do balançado da rede, mas é a ausência de todas as fadigas, limitações e cansaços da vida antiga. No céu, nós teremos atividades, e as atividades serão prazerosas, pois serão envolvidas na presença de Deus. Não mais fadiga, não mais limitações, não mais cansaços.
que eram marcas da vida antiga. Senhoras e senhores, Deus abençoe a todos e que o Senhor Jesus nos conduza pelo caminho apertado até chegarmos ao nosso destino, o céu.